técnico São Paulo vai acumulando reforços aí, aos poucos eles vão chegando. Quem já chegou de fato, há um otimismo até internamente de conseguir essa contratação do Claudinho, então o Flamengo se reforçando, ficando parrudo aí para a chegada desse segundo semestre, como foi no ano passado. O Flamengo fica muito forte e é candidatíssimo a ganhar os principais títulos da temporada agora no segundo semestre. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Vamos aguardar. Eu não me lembro de um elenco tão forte do Flamengo na sua história. Por exemplo, elenco é uma coisa, time é outra. Flamengo com o elenco mais forte da sua história? Pois é, João Guilherme levantou a polêmica, trouxe informações relevantes sobre contratações no Flamengo. Vamos conferir aí, tá, rapaziada? Então assiste o vídeo completaço até o final, não pula, senão vai perder. Fiz um mix de programas aqui atualizando todas as notícias do Flamengo agora pela manhã, então tá bem bacana, bem legal, muito debate sobre a próxima fase da Copa Libertadores. Você que tá aí, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreva no canal, meu querido. Tem um botão aqui embaixo, tá escrito inscrever-se, clica nele, se inscreve, aciona o sino, deixa o like. Cerca de 70% das pessoas assistem o canal e não tá inscrita. Tu acredita nisso, meu velho? Então, vamos mudar esse panorama, se inscreve porque o debate, tem informação, tem tudo que é tipo de coisa aqui nesse vídeo que vocês vão assistir agora, beleza? E mais tarde a gente atualiza com mais situações, então assiste até o final. Vamos lá, rapaziada! Vamos chamar o Pedro Henrique Torre, porque os argentinos então já chamaram a atenção. Pode ter, por exemplo, um Flamengo e Boca na próxima fase da competição. O Flamengo já tá fazendo as contas aí, ou as projeções para esse sorteio de quarta, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, beijo para Mari Spinelli, beijo também para Mari Pereira, abraço para o Silas. Olha, fica na expectativa, né, do que vai acontecer na quarta-feira, porque define bastante aí os rumos da temporada. Caiu no pote 2, é uma situação tanto quanto diferente. Até em 2019 o Flamengo sofreu bastante para se classificar na última rodada, aquele empate em 0-0 com o Peñarol, mas classificou ainda assim em primeiro do grupo. Passou lá e o que mais se lamenta, na verdade, é porque o Flamengo não pode decidir essa vaga em casa, né, no Maracanã, com a força dessa torcida, como geralmente está acostumado. É isso que é o grande lamento, porque até os potes aí estão bem divididos, né, são times fortes para os dois lados e, enfim, no pote 1 você tem vários rivais bem importantes, tem um deslocamento grande, um rival indigesto que é o Del Valle também, que o Flamengo já teve um embate nesse ano e acabou sendo derrotado, né, nos 90 minutos ali, penalidades e tudo mais. Mas fica essa conta aí, o Flamengo que teve um desempenho bem abaixo nesse início de Libertadores, começou estreando fora, não perdia há 9 anos em estreia, perdeu também uma invencibilidade de 14 jogos como visitante, não venceu nenhum jogo fora de casa, então uma situação que aumenta mais essa expectativa aí por ter que adiantar logo os trabalhos no Maracanã, para não ter nenhum perigo de colocar essa vaga em risco num confronto fora de casa, que é onde o Flamengo vai decidir. Mas antes, tem Copa do Brasil, tem também, enfim, Campeonato Brasileiro, e o técnico São Paulo vai acumulando reforços aí, aos poucos eles vão chegando. Quem já chegou de fato, foi anunciado, é o Luiz Araújo, atacante, 27 anos. O contrato de fato começa a valer a partir de amanhã, mas ele, por uma boa relação assim, entre Flamengo e Atlanta United, ele já tinha sido liberado, foi até o Maracanã, assistiu o jogo contra o Alcas no meio de semana, sem nenhum tipo de problema, então ele já foi anunciado, ao contrário do Rossi, que nem pôde ir ao Maracanã, nem frequenta ainda o Ninho do Urubu, a partir de amanhã mesmo que o Rossi vai ser de fato jogador rubro-negro, enfim, pode ser anunciado e tudo mais. Então Luiz Araújo falou um pouquinho sobre esse convívio, ontem ele fez o primeiro treino com a camisa, com o uniforme, digamos assim, do Flamengo. A gente confere um pouco do Luiz Araújo agora. Me surpreendeu muito aqui, ouvi falar muito bem, mas pessoalmente ainda melhor. Muito feliz de fazer meu primeiro treino com o grupo, só grandes jogadores aqui, tenho certeza que vou aprender muito com eles, tenho muito a evoluir e tenho certeza que vou poder ajudar todos. Estive no Maracanã ontem, a melhor sensação possível, a equipe ganhar de 4-0 ali, poder classificar para as oitavas da Libertadores.
não poderia ser melhor. Estou muito ansioso para poder estrear, para poder pisar no Maracanã, vestir a camisa do Flamengo. O recado que eu tenho que dar, como eu já falei antes, é que vou dar 100% de mim aqui, raça, vou deixar tudo dentro de campo ali, tenho certeza que vamos ser muito felizes juntos. Tá, então, Luiz Araújo já dando aquele alô para a nação rubro-negra, vai ser apresentado na próxima semana. O Rossi, como eu disse, chega amanhã ao CT rubro-negro, vai se apresentar ali ao técnico Sampaoli, ter aquela questão de, enfim, ver como é que ele está em forma. Jogou pouco lá no time do Cristiano Ronaldo, ficou emprestado pelo Boca, e aí o Flamengo começa a ganhar os seus reforços para o Sampaoli. Bruno, Mário. A gente tem uma tela, Pedro, já entrando nesse clima também de Conmebol Libertadores, dessa segunda fase agora da competição, né? Que as equipes estão até se reforçando para isso. Tem o sorteio do mata-mata, então, na próxima semana, quarta-feira, 13h. A gente colocou as semanas aí, porque os jogos podem acontecer um na quarta, outro na quinta, outro na terça, enfim. As oitavas de 2, a semana de 2 e 9 de agosto, as semanas. As quartas estão nas semanas de 23, a semana do dia 30 de agosto. As semis, então, 27 de setembro, aquela semana, e 4 de outubro, a mesma semana. E a final, no dia 4 de novembro, no Rio de Janeiro, inclusive. Aí são os jogos de ida, né? As datas reservadas para ir de volta. Depois, vamos chegar, Flamengo. Quando tem os confrontos definidos, eles acabam encaixando. Mas é tanto tempo, né? Porque o sorteio, assim, já vai acontecer agora na quarta. Depois só no começo de agosto. E a gente vê que as coisas mudam tanto, né? Assim, em um mês aqui no futebol brasileiro, né? Claro que a gente vai ter uma perspectiva do que pode acontecer, mas mesmo assim, nada é definitivo, né, Mari? E os clubes não podem nem se preparar para esse momento, né? Porque as coisas acontecem aqui, tem Copa do Brasil, tem janela, e aí que a gente hoje define como confronto, como favorito, enfim, pode mudar até lá. E mercado também, né? Porque querendo ou não, a gente viu, o Pedro trouxe as informações, mostrou aí o Luiz Araújo falando com a camisa do Flamengo, de chegadas e de saídas. Exatamente. Então hoje o time que você estuda não necessariamente é o time que você enfrenta. E patamar o Inter vai estar com o Renner Valencia jogando. Não, e o Duílio fala do Corinthians, na entrevista com a Lili e com o Zupac, e ele fala também que não só o Corinthians, ninguém está preparado para esse tanto de jogos e pelos elencos que tem. Não só elencos, questão de número de jogadores, mas também a questão de lesão, a questão de maratona. E realmente, agora precisa esperar para ver o que vai acontecer, as datas para encaixar. Aqui tem Copa do Brasil, o time que estão jogando, quer dizer... Mas o Corinthians deve muita grana, né? O próprio brasileiro. Então, de novo, né, vai cair naquela situação de que quem está melhor estruturado vai sobreviver melhor. Mas hoje quem está mais estruturado? Hoje é o Palmeiras? Para mim, o Palmeiras e depois o Flamengo está voltando. Hoje quem é mais certeza? Palmeiras. Palmeiras. Porque o Flamengo, não é, Pedro? Aliás, o Sampaoli mesmo falou na última entrevista, e discutimos muito ontem aqui, está buscando essa regularidade. Essa história de certeza, amigo. Vai jogar lá e vamos ver o que dá. Será que nessas 3 semanas, e aí com os confrontos, né, entre esses jogos da Copa do Brasil, como é que vai estar essa regularidade rubro-negra? Até isso é interessante, porque quando acontecerem os confrontos do mata-mata da Libertadores, os da Copa do Brasil já vão estar definidos, Pedro. É verdade. E isso impacta, né, Bruno? Sem sombra de dúvidas, isso impacta bastante. Assim, se você vai estar classificado, se você vai ser eliminado, isso impacta na questão mental também, no dia a dia, no ambiente. Como é que isso vai ser levado, a relação com a torcida, Maracanã empurra, Maracanã protesta, como é que isso é levado no dia a dia, até para os jogadores terem mais tranquilidade também para trabalhar e desenvolver o seu futebol. E tem essas questões que vocês abordaram aí também, de entradas e saídas, porque o Flamengo vive ainda esse momento. É um elenco muito farto, mas é um elenco, como a gente sempre fala, que nessa janela do meio do ano entra gente, mas sai gente também. Ontem até a imprensa uruguaia falava que o Varela conversou com o Sampaoli, e a gente confirmou de fato essa informação. Houve uma conversa do Varela com o Sampaoli deixou o Varela à vontade para procurar outro clube, porque ele não está sendo aproveitado, e a prioridade é utilizar o Wesley, e depois o Mateuzinho já está se recuperando. Então há jogadores que podem sair ainda, quem sabe ainda o Rodrigo Caio, situação do Cruzeiro. Então você pode encarar mudanças aí, se chegar uma outra proposta por algum outro jogador do Flamengo ainda. O Flamengo tem condições financeiras de se segurar, estruturar, mas o mercado é agitado, tem de olho nos garotos aí, Matheus França, Vitor Hugo.
Então tudo isso pode modificar peças importantes que o São Paulo conta, e isso mexe para os confrontos da Libertadores. Né? Hoje a gente tem, Bruno, desculpa, uma certeza, que é o Palmeiras, certo? A gente tem a certeza de com qual time... Palmeiras é certeza, gente. Mata-mata é mata-mata, velho. Que certeza que é. O Palmeiras vai entrar em campo nas oitavas. Sim. Talvez a única mudança, se o Zé Rafael voltar. Agora, a gente não tem certeza qual vai ser o time do Flamengo no jogo do final de semana. Imagina daqui a um mês. Incógnita, ó. Palmeiras, você tem certeza do que é, pelo menos, você coloca mais a sua mão no fogo pelo que o Palmeiras, mais ou menos, a fase que o Palmeiras vai estar. Eu não coloco a mão no fogo como o Flamengo vai estar, porque eu não sei. Não dá, muito imprevisível. Colocar a mão no fogo vai se queimar, sendo Palmeiras. Atlético Mineiro. Essa é a menor ideia de como vai ser esse Atlético do Filipão. O Atlético Paranaense. A gente não tá sabe nem quem vai ser o treinador. O Inter se aproxima pela sequência de bons resultados. O Inter dá indícios. É, exatamente. Mas ele se aproxima garante? Pela sequência de bons resultados. É garantia mais hoje do que era. Isso. Aí ele tá, mas o Fluminense do Fernando Diniz. Tem a mínima ideia. Mas a perspectiva do Flamengo é boa. Muito. Para mim, muito. Principalmente com essa volta do Bruno Henrique. Bruno Henrique, para mim, é um jogador que ele faz o que o Cebolinha está fazendo muito bem na beirada, mas ele faz o 9 também. O jogo aéreo do Bruno Henrique ajuda muito o Flamengo. Então, você tem o Bruno Henrique, você tem o Pedro. Aí você tem o Gabigol, você tem o Arrascaeta que está voltando no seu melhor momento e tal. E a garotada que está ali tomando conta. Assim, para mim, o Flamengo vai chegar forte. O Vitor Hugo, né? A gente falou muito sobre isso ontem, né? Também de como tem sido importante. Ontem, agora o Luiz Araújo. Você gosta do Luiz Araújo? Muito. E fica cada vez mais, confirmada a besteira que eles fizeram em liberar o Rodinei, o avião. Porque trouxeram e olha aí, se ele tivesse nesse Flamengo aí, era mais uma força, né? Além do Ayrton Lucas do lado de lá, Felipe Luiz que voltou, né? Que está ali voltando a reintegrar o grupo, digo, dentro do campo. Sim. Porque não estava figurando muito. Mas essa garotada que o Pedro falou, um melhor que o outro. Verdade. Um melhor que o outro. Ô Pedro, mas o torcedor do Flamengo, ou pelo menos do que você conversa, e acho que até internamente dentro do Flamengo, eles também estão tentando entender como vai ser essa sequência, né? Porque viveu um momento de esperança, de grandes atuações, depois abaixou um pouco, aí expectativa de data FIFA, aí pancada para o Red Bull Bragantino, aí uma grande vitória na Libertadores e fica nesse eu ainda não tenho certeza de muita coisa. Mari, até na zona mista, depois do jogo contra o Alcas, conversava com o Everton Ribeiro e ele falava, a gente está oscilando porque a gente ainda está buscando o nosso jogo direito. Então isso acontece, por isso a gente está oscilando. Tem um trabalho do São Paulo que está sendo bem desenvolvido e aí a gente está oscilando bastante ainda, mas estamos melhorando, estamos evoluindo. Então é um entendimento nesse sentido aí. Se de fato o jogo contra o Red Bull Bragantino foi aquele ponto fora da curva mesmo, que voltou, foram muito intensos os treinamentos durante essa parada para a data FIFA, todo mundo diz que de fato foi muito puxado e aí fisicamente o time sentiu um pouco mais, talvez possa ter atrapalhado um pouco nesse sentido, a gente já falou de toda a questão também de postura, atitude, mas o que se fala internamente é que o time está evoluindo, tem a questão física também, que ele descascou o pessoal e agora a tendência é de subir novamente, o time mais organizado, entendendo melhor o modelo de jogo do Sampaoli e agregando mais esses jogadores aí, a gente está falando de Rossi, Luiz Araújo, a possibilidade do Alan, está buscando o Claudinho também, há um otimismo até internamente de conseguir essa contratação do Claudinho, então o Flamengo se reforçando, ficando parrudo aí para a chegada desse segundo semestre, como foi no ano passado. O Flamengo vem sendo questionado, inclusive até o companheiro Mauro César Pereira trouxe essa informação, o Bruno Henrique na coletiva pós-jogo disse que não é isso, que ele tem que ter muito cuidado com o que fala, mas de fato a gente vem acompanhando um Flamengo que tem performances diferentes. Em um jogo vai muito bem, em outro jogo nem tão bem assim. E no Maracanã, o Flamengo deu uma demonstração de força. O Alcas é um time limitado? Bastante limitado. Mas vale lembrar que nesta temporada o Flamengo perdeu para o próprio Alcas na abertura da Libertadores da América, em Quito por 2-1. Ainda era o Vitor Pereira o treinador. E o Flamengo já fez atuações ruins contra equipes também consideradas limitadas.
No Maracanã, ele se impôs. E a demonstração de força do elenco ficou bem evidente. O Sampaoli colocou um time em campo que não tinha 5 peças que vinham atuando constantemente. Não jogaram de início Fabrício Bruno, Pulgar, Ayrton Lucas, Gerson, que inclusive nem entraram, Gabigol ficou no banco de reservas, Cebolinha. E aí ele coloca um time com a presença do Pedro, do Bruno Henrique, que foi o grande destaque da noite, né? O BH27 voltou com tudo, relembrando aí os bons momentos de 2019, uma grande performance. Ele está entrando em forma e de fato é um reforço para o Flamengo, muito grande. O garoto Vitor Hugo, que jogador, hein? Que o Flamengo está revelando. Jogou muito, lúcido, muita qualidade, muita categoria, se encaixou perfeitamente. E o Flamengo, com este time, sem 5 caras que vinham jogando constantemente, conseguiu fazer uma excelente atuação, principalmente no primeiro tempo. Fica muito claro o seguinte: se o Jorge Sampaoli conseguir unir o grupo do Flamengo através de um propósito, administrar as vaidades, controlar o vestiário, com o elenco que tem hoje, com as peças que estão chegando. Luiz Araújo estava ontem no Maracanã, o Alan está para ser anunciado, o Agustin Rossi já veio e outros jogadores virão. O Flamengo fica muito forte e é candidatíssimo a ganhar os principais títulos da temporada agora no segundo semestre. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Vamos aguardar. Eu não me lembro de um elenco tão forte do Flamengo na sua história. Por exemplo, elenco é uma coisa, time é outra. O grande time do Flamengo, de Zico, o melhor da história do clube de 1981, Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adile, Zico, elenco. Zico, esse time não tinha no banco de reservas peças de reposição como esse elenco do Flamengo tem agora. O elenco do Flamengo, além de ser muito forte, ele tem jogadores de altíssimo nível. Por exemplo, não tem Gabigol, tem Pedro. O Gerson ontem não precisou entrar em campo. O Pulgar jogou só no segundo tempo. Mas aí o Flamengo lança um garoto como o Vitor Hugo, ainda tem o Matheus França que está machucado. Ontem o Matheus Gonçalves entrou no finalzinho do jogo, e tem Everton Ribeiro, e tem Arrascaeta, e tinha Cebolinha no banco, e tinha Ayrton Lucas no banco, o Felipe Luiz entrou e jogou bem. Eu não me lembro do Flamengo ter um elenco tão forte. Eu me lembro de grandes times do Flamengo, grandes times. O de 1987, por exemplo, era extraordinário, né? Que foi campeão brasileiro da Copa União daquele ano. Mas o banco de reservas, ele não tinha tantas opções como esse agora. Então me atrevo a dizer que o Flamengo está formando o elenco mais forte da sua história. Elenco é uma coisa, time é outra, entendam bem. Eu não estou falando só de time. O melhor time da história do Flamengo foi o de 1981, campeão mundial e da Libertadores. Agora, em termos de elenco, esse daí também acho. Está se tornando o mais forte da história do Mengão, o rei da cocada preta. O João Guilherme lançou a polêmica no ar e eu concordo com ele, cara. Falando de elenco, não tô falando de time, os 11 titulares, também acho. É o elenco mais forte da história do Flamengo, esse elenco de hoje. Aliás, acho que não tem a menor dúvida disso. Não tem a menor dúvida. E vão pra dentro deles, vão pra cima de todo mundo pra ganhar de todo mundo, pra ganhar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Pedrão, você cobra muito. Flamengo é isso. Flamengo é Flamengo. Flamengo é isso. Vai lá no Real Madrid e fala que você não quer ganhar. Ah, fala sério, rapaz. Dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like. Tamo juntão, saudações brunegras.